Bom dia novamente, pessoal. Vamos para o segundo período de aula de hoje. E vamos continuar na unidade 2.3 e vamos para a unidade 2.4. Pensei que a gente fosse conseguir já tratar da unidade 3 hoje, ainda sem sucesso. Na unidade 3 a gente começa na semana que vem, embora eu tenha que alertar vocês que a partir da unidade 3, vocês vão ver que vai ficar muito mais dinâmico e fácil o estudo. No meu entender, vai ficar muito mais proveitoso, porque a partir da unidade 3, com exceção dos períodos, das gerações, das garantias, a gente vai ter muito positivismo, muitos artigos a serem analisados, tá? Vamos dar continuidade, então, na aula, só relembrando que vocês estão sendo filmados e relembrando também o alerta para vocês quanto às atividades online, a questão até da pontuação da parcial de vocês, eu vou acabar considerando como que está a participação das atividades online de vocês, tá? Para quando chegar o momento oportuno de lançamento de notas, eu acabar correspondendo ao lançamento da participação de vocês nas atividades, repito eu, que são feitas de forma digital. Professor, Tá? e como que foram as provas, assim? Não foi lançado no portal, nem nada, a gente não sabe nossa nota. Então, o máximo que eu posso fazer é pegar o gabarito e passar para vocês aqui. Eu não lancei nota realmente até o presente momento, até para eu ver aquela questão da apresentação do relatório, porque eu vou receber um relatório dizendo quem são os acadêmicos, as acadêmicas que já estão com 2.500 pontos no desafio nota máxima ou mais, né? E para eu lançar a nota, porque eu recebi a informação de vocês serem incentivados, né, a fazer as atividades online por meio da pontuação na oficial também por conta disso. Então eu fico meio que com as mãos atadas para lançamento de notas por enquanto. Assim que me apresentado o relatório de quem são os acadêmicos que atingiram as notas lá das atividades online, e é por isso que eu repito aqui para vocês, façam as atividades online, porque vai ter pontuação até na oficial e na parcial, tá? Aí no final da aula a gente vai aqui para as questões e eu passo o gabarito para vocês. Vamos lá, vamos dar continuidade ao conteúdo. A primeira pergunta, relembrem para mim, fazendo favor, qual foi a primeira pergunta? Quais são os quatro entes federativos no Brasil? Maravilha. Alguém pode passar a resposta aí? União, Estados membros, Distrito Federal e municípios. Parabéns, Heloísa. É isso mesmo. Desculpa, professora Elaine. Ah, desculpe. Parabéns, Elaine. Próximo, Obrigada. gente, sem muitas delongas nesse aspecto, porque nós vamos ver quais são as competências deles dentro da organização política administrativa já já. A próxima pergunta. Quais as competências dos entes federativos? Essa aí vai demorar um pouco para a gente trabalhar em cima dela. E para a gente trabalhar em cima dela, a gente acaba tendo que saber até um pouco da diferenciação entre, vamos lá, gente, entre competência legislativa e competência da administração pública. Olha que bonito, eu vou ler uma coisa para vocês aqui que está no nosso texto constitucional. Num dos seus primeiros artigos. Olha só. Artigo 2º, só para, já fizemos a leitura do artigo 1º, embora a gente vá fazer a revisão de forma mais detalhada, diz o artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E quando a gente fala quais são as competências dos entes federativos,
É como se a gente estivesse falando isso. Quais são as competências no âmbito do poder legislativo, no âmbito do poder executivo, principalmente? Quando a gente fala competência do judiciário, é quanto à matéria. Por exemplo, alguém matou alguém. Quanto à matéria, quem que é o juízo competente? Vai ser o juízo criminal, ou estadual ou federal, dependendo do crime. Não, mas estamos falando agora de problema trabalhista. Quem que é o juízo competente, o juízo natural? Vai ser o juízo do trabalho. Alguém bateu no meu carro, vai ser o juízo civil, nesse caso aqui estadual. Então vejam, não vamos ficar adentrando aqui no judiciário, mas as perguntas que eu fiz para vocês é basicamente no sentido de compete à União, compete ao Distrito Federal, competem aos Estados-membros, competem aos municípios, o quê? Depende. Tem que ver a visão sobre o aspecto da administração pública e sobre o aspecto do poder legislativo de cada ente federativo. Eu falo isso por quê? Porque tem a competência típica de cada qual, e vocês já viram que todos os poderes possuem o quê? Possuem atividades, possuem funções atípicas. A função típica de cada qual eu não vou nem relembrar para vocês de tão fácil que é. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. E o artigo 4º vem e fala assim: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Só um segundinho. Ô Diego, tá na escuta aí? Se tiver como tirar o áudio por enquanto. Só para não fazer... Aí continuando aqui. Solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Aí, esses são objetivos da República Federativa do Brasil. Quais são os princípios internacionais? Aí fica a pergunta, esses artigos aqui, eles estão falando para quem? Esses artigos aqui, eles devem ser respeitados por qual poder? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário? Gente, conforme vocês sabem, esses primeiros artigos, eles falam dos fundamentos da República Federativa do Brasil e todos os três poderes devem respeitar. Então, num julgamento, um juiz ele não vai poder contrariar o que está previsto nessa norma constitucional. Na elaboração de uma lei, a lei não pode colocar como regra a intervenção. A intervenção ela é possível, só que ela é uma exceção. A regra, que conforme a gente leu, é a não intervenção. Não pode o Poder Executivo também promover a desigualdade social. Não pode o Poder Executivo propor medidas para a miserabilidade, para a pobreza, etc. Então, vejam, quanto a essas questões dos direitos fundamentais, saibam, todos os três poderes, seja na função legislativa, executiva ou judiciária, eles deverão respeitar esses artigos, artigo 1º, artigo 3º, artigo 4º da Constituição, dentre os outros da Constituição. Todos devem o respeito, tanto um quanto o outro. Só que nós chegamos no momento da Constituição que essa pergunta que eu estou passando para vocês são perguntas que basicamente nós vamos tratar do poder executivo e do poder legislativo, inicialmente falando. Nós não vamos tratar nesse momento aqui da organização e da competência e legitimidade do poder judiciário. Sendo certo que na União existem lá, de competência do STF, competência originária e competência recursal. Sabe? Nós podemos tratar também... Claro que a Constituição não vai ficar colocando regramentos de tribunais estaduais, embora exista o Código de Processo Civil para tanto, que é uma lei infraconstitucional.
Nesse momento, então, pessoal, a partir do artigo 21 da Constituição, a gente começa a fazer uma análise justamente do quê? Fazer uma análise de quais são as competências no âmbito do direito administrativo, ou seja, de competência típica do Poder Executivo, e também competências legislativas. Para a gente responder essa pergunta 2, é interessante até a gente comentar um pouquinho da pergunta 3. Alguém poderia fazer a pergunta 3 aí que eu coloquei para vocês, fazendo favor? Qual a diferença entre competência privativas, exclusivas E concorrente, né? Isso. E a próxima pergunta, fala sobre o quê? A quarta, competência comum entre os entes federativos é a mesma coisa que a competência legislativa concorrente? Então vejam, gente, nesse momento agora a gente vai ter que saber a resposta dessas duas perguntas para a gente entrar no estudo de quais são as competências dos entes federativos. Então a pergunta 2, quais as competências dos entes federativos? Vamos no primeiro momento falar o quê? Da competência do poder legislativo e da competência do poder executivo. Competência comum é uma competência atribuída aos membros do poder executivo dos entes federativos. Então, quando eu falo em competência comum, eu estou falando, poxa, compete ao presidente da República, compete ao governador, compete ao prefeito. Quando eu falo em competência legislativa, eu não estou falando que compete mais ao presidente, nem ao governador, nem ao prefeito. Competência legislativa vai ser uma competência dos membros do Poder Legislativo, e como eu já disse para vocês, bicameral na União, unicameral nos estados, Distrito Federal e nos municípios. Quando eu falo unicameral, é porque é uma única Câmara, ok? E tem quem diga também Câmara. Não vou aqui ficar questionando na questão terminológica, né? Mas eu costumo falar Câmara. E tem quem diga também Câmara, mas eu vou ficar falando Câmara. Então, vejam só, primeiro momento, competência comum é uma competência vinculada ao poder executivo. Competência legislativa, função típica do poder legislativo, tá bom? Então, não são sinônimos. Pergunta 4 aí caiu por terra. Quando nós estamos falando de competência privativa, exclusiva e judiciária, vem a pergunta, é uma competência privativa, exclusiva ou concorrente? Vocês acham que eu estou falando de qual? Da competência comum ou da competência legislativa? A questão é a seguinte, gente. Mais importante que isso daí é nós sabermos. Veja só, quando você fala competência exclusiva e competência privativa prevista na Constituição, dá para se entender que não são sinônimos, portanto. Então, na norma constitucional, vamos só pegar um exemplo aqui. Artigo 21 da Constituição. Compete à União. Eu preciso saber se essa competência é uma competência privativa, é uma competência exclusiva ou é uma competência concorrente. O que é uma competência concorrente, professor? Anotem no caderno aí, só para vocês já terem a memorização, tá? Já anotem aí, competência concorrente. Competência concorrente é a que se exerce, competência concorrente é a que se exerce sobre a mesma matéria
Pode repetir, por favor? Competência concorrente é a que se exerce simultaneamente sobre a mesma matéria por mais de uma autoridade ou órgão. Competência concorrente é a que se exerce simultaneamente sobre a mesma matéria por mais de uma autoridade ou órgão. Repete de novo aí, professor, porque passou um caminhão aqui. Uhum. Competência concorrente é que se exerce simultaneamente, é que se exerce simultaneamente sobre a mesma matéria por mais de uma autoridade ou órgão. Ponto. No âmbito da competência concorrente entre leis, no âmbito de competência concorrente entre leis, no âmbito de competência concorrente entre leis, vírgula, deve-se observar o princípio da hierarquia das normas. No âmbito da competência concorrente entre leis, vírgula, deve-se observar o princípio da hierarquia das normas. Vírgula. Repete, No, professor, por favor. tá. No âmbito da competência concorrente entre leis, vírgula, deve-se observar o princípio da hierarquia das normas. O princípio da hierarquia das normas, vírgula, onde a legislação federal tem primazia sobre a estadual, e municipal. Tem primazia sobre a estadual e municipal. Vírgula. Acho que eu colocaria ponto e vírgula, gente. Ponto e vírgula. E a estadual sobre a municipal. E a estadual sobre a municipal. E a estadual sobre a municipal.
Lembrando e repetindo o princípio da simetria, ou seja, a norma constitucional é a norma superior. O poder constituinte originário criou o poder constituinte derivado decorrente que autorizou que os Estados-membros, Distrito Federal e municípios também possuam suas normas fundamentais de organização político-administrativa. Estados-membros, Constituição Estadual. Distrito Federal e municípios, leis orgânicas. Tudo bem. As constituições estaduais e as leis orgânicas, elas vão colocar novos regramentos de organização, passando também competências do Poder Executivo perante aquele Estado, perante aquele município, as competências do Poder Legislativo perante aquele Estado, perante aquele município. Só que vejam, essas competências não poderão ferir a norma constitucional. Chega uma Constituição estadual dentro de um Estado, faz a previsão, a regulamentação, seguindo a Constituição. Porque se ela não seguir a Constituição, ela será declarada o quê? Inconstitucional. Deve a Constituição estadual seguir, quanto à formalidade e quanto à matéria, a norma constitucional sob pena de reconhecimento de sua inconstitucionalidade. Muito bem, mas a Constituição está ok. Só que veio uma lei orgânica, veio uma lei municipal e feriu a Constituição estadual, que está de acordo com a Constituição federal. A Constituição Federal, ela vale sobre as duas, sobre a Constituição Estadual, as leis estaduais, e sobre a lei orgânica municipal e as leis municipais. E a Constituição Estadual, ela se sobrepõe às organizações dos municípios, pela lei orgânica, e também pela lei municipal. E, claro, gente, como que vai ser o reconhecimento de inconstitucionalidade? No primeiro momento, a gente vai reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei municipal perante a Constituição Estadual. Não é o tema da nossa aula. Mas lembrando, então, da competência concorrente, significa dizer o quê? Existem algumas situações que serão atribuídas, vamos pegar o exemplo, pode o prefeito municipal legislar a respeito sobre regras de trânsito? Pode, porque é uma competência concorrente. E nessa competência concorrente, a norma geral prevista na Constituição, a delimitação por lei federal, e pode haver também uma lei estadual, dependendo das circunstâncias tratando a respeito, e é assegurado, inclusive, ao município tratar disso, para vocês terem uma noção, para que existisse essas faixas brancas no campus, no canteiro central da Avenida Brasil, aqui de Tangará da Serra, foi uma lei municipal que autorizou aquilo. E uma lei municipal, segundo o interesse local, é o comércio da nossa cidade, entendeu por interessante que fosse colocar, então, aquelas faixas de estacionamento ao lado ali do canteiro central, em ambas as vias, nos dois lados da Avenida Brasil. Então, veja, o interesse local tem competência, tanto o município quanto a federação para tratar a respeito, quanto a União para tratar desse assunto. Isso aí é uma competência legislativa concorrente, por exemplo. Sendo certo que é uma competência também dos chefes do Poder Executivo, tratar da saúde, tratar da educação. Então, vejam, sai uma portaria do MEC e a portaria do MEC diz, entidades de ensino, vocês devem ficar fechadas pelo período de tantos dias por conta do coronavírus. Então, seguindo a sistemática de um regramento federal, isso se aplica em todo o território nacional. Da mesma forma, pode vir o Estado-membro e falar escolas municipais, escolas estaduais do Estado do Mato Grosso permanecerão fechadas e cessado. Pode vir o município também, escolas municipais e assim sucessivamente. Então, vejam, competência concorrente a respeito desse assunto. Quanto à questão da educação, nós temos o Ministério da Educação, e quem que exerce a competência? O presidente, que ele delega, inclusive, suas funções para o seu ministro. E agora a gente vai falar, então, da competência exclusiva em relação à competência privativa. O que seria competência exclusiva e competência privativa? Os nomes, eles são autoexplicativos. Só que eu vou falar, então, da diferenciação entre elas. A competência exclusiva, ela pode ser delegada. A Constituição foi lá e assegurou, compete à União legislar sobre.
ela pode fazer uma previsão da regra geral e determinar que uma lei específica seja criada oportunamente. E o poder, nessa circunstância, poderá ser delegado. Vamos pegar até um artigo da Constituição que vai tratar bem a respeito desse assunto, para já até ficar mais fácil. A gente estava lendo aqui o artigo 21. Vamos para a Constituição. Artigo 21, que diz o quê? Compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar das organizações internacionais. Vamos parar por aqui. Declarar guerra e celebrar paz. Olha só, vamos parar por aqui. Pergunto eu para vocês, eu disse agora há pouco na conversa que um governador, ele pode até desrespeitar um tratado internacional que o Brasil seja signatário. Só que um governador de um estado, ele não pode firmar um contrato internacional, um tratado internacional, uma convenção internacional em nome do povo brasileiro, porque quem tem legitimidade é o chefe do Poder Executivo da União. O artigo 21 vem falar que quem tem competência para declarar a guerra? A União. Vocês acham que pode o presidente da República delegar essa atribuição para um prefeito, para um governador? Não pode. Pessoal, o artigo 21, então, quando fala manter relações com estados estrangeiros, declarar guerra e paz, esse artigo 21 é uma competência exclusiva. Eu acho que eu falei errado agora há pouco, né? Falando que competência exclusiva, ela pode ser delegada e privativa não pode, é o contrário. Na verdade, a competência exclusiva é a que não pode ser delegada. Se eu falei isso, só corrijam, fazendo um favor. Então, vamos lá. Compete à União, inciso 1, manter relações com estados estrangeiros e participar das relações quanto às organizações internacionais. Inciso 2, declarar guerra e celebrar a paz. Gente, competência exclusiva da União. No exercício da chefia do Poder Executivo, o presidente da República pode buscar declarar a guerra, ele pode assinar um tratado, uma convenção internacional, sem problema nenhum. Tá? Compete a ele mesmo, chefe do Poder Executivo da União. Essa competência é exclusiva dele e ele não pode delegar. Não pode delegar. Competência exclusiva não pode ser delegada. E competência privativa? É uma competência, por exemplo, que a gente vai falar que é da União, só que poderá haver uma delegação. E o legal é que o próprio texto da norma constitucional acaba trazendo a palavra em si, embora por algumas vezes até de forma equivocada. Vamos lá, dando continuidade aqui para a gente pegar o exemplo, vamos para o artigo 22. Aqui, ó. O artigo 22 da Constituição diz: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual, direito eleitoral, direito agrário, direito marítimo, direito aeronáutico, direito espacial e direito do trabalho, desapropriação. Então, vejam, algumas normas que são de competência legislativa privativa da União. Só que qual que é a diferença entre privativa e exclusiva? É que na exclusiva não pode haver delegação. Na competência privativa pode haver delegação. Nesse momento aqui, vem a União, legisla de forma geral, podendo de forma específica ser delimitada por lei, por leis que sejam ali estaduais, etc. Segundo a gente pega como exemplo leis municipais também, dependendo para quem for delegado, né, pessoal? Então, só para vocês memorizarem, artigo 21, competência exclusiva. Artigo 22, competência privativa.
Olha só, peguei aqui num texto rápido da internet. Aqui fala o seguinte: exemplificando de forma objetiva a competência exclusiva da União. Não seria possível o Estado de Minas Gerais criar sua própria moeda, pois, se assim o fizesse, estaria de forma objetiva ferindo a competência da União, concorrendo assim em uma inconstitucionalidade, porque só compete à União de forma exclusiva emitir a moeda. Viram só? Aqui é um exemplo. Por exemplo, professor, como que seria isso, então, de ferir a competência, já que ela é uma competência exclusiva? E o interessante é isso mesmo, gente, que a competência exclusiva da União, ela é indelegável, não pode ser delegada. Eu falei agora há pouco para vocês a respeito da competência comum, diferenciando a competência comum da competência legislativa. E aí vamos lá para a competência comum no artigo 23 agora da Constituição. É competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição, zelar pela guarda das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte, propor os meios de acesso à cultura, proporcionar meios de acesso à cultura, proteger o meio ambiente, preservar florestas, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias, combater causas de pobreza, registrar, acompanhar, fiscalizar e as concessões de direitos de pesquisa, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trabalho. Então vejam, gente, e olha só, e vem o artigo 24, olha que bacana, gente, muito bacana ler esses artigos. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre... Aqui, ó. Olha só, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre... E agora, que competência concorrente? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, juntas comerciais, juntas de serviços forenses, produto e consumo, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, proteção ao patrimônio histórico, responsabilidade ao dano ao meio ambiente, educação, cultura, ensino e desporto, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas, procedimentos em matéria processual. Olha só, gente, competência da União, Estados e Distrito Federal, tratar a respeito de procedimentos em matéria processual. Previdência social, assistência jurídica e defensoria pública, proteção e integração social das normas das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e à juventude, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Então vejam, acabei aqui na leitura desses artigos 21, 22, 23 e 24, tratando um pouco dos temas das respostas da pergunta 13.4, se eu não estou enganado, falando qual competência ao que se refere ao quê. O que é competência comum? Aquelas atribuídas, então, ao Poder Executivo. A competência concorrente é aquela atribuída sobre a mesma matéria, tanto para a União quanto para os Estados e o Distrito Federal, como a gente acabou de ver aqui no artigo 24. E nós temos também a competência exclusiva vista no artigo 21, aquela que é indelegável, não pode ser delegada, e a competência privativa vista no artigo 22 da Constituição.
Aí, depois disso, vem a pergunta número 2. E a pergunta número 2, ela vai acabar se referindo ao quê, gente? A esses artigos. Porque não é porque é uma competência concorrente que ela deixa de ser atribuição da União, do Estado, do Distrito Federal, ou eventualmente do município. Não é porque não importa a classificação ela é mais do aspecto doutrinário, tá? Então a classificação é mais no aspecto doutrinário, para vocês saberem, e mais do que isso, quando for cair na avaliação, quando for cair no exame da ordem, quando for cair no concurso público, vai chegar o examinador e ele vai pegar uma competência concorrente e ele vai dizer que aquela competência é exclusiva. Ele vai pegar uma opção da competência privativa e vai dizer que é concorrente. Ele vai pegar uma da exclusiva e dizer que é privativa. Ele vai chegar e falar que a privativa é indelegável, ao passo que indelegável é a competência exclusiva. Ele vai falar que competência concorrente e legislativa é exercida pelo Poder Judiciário, sendo certo que é função típica do Poder Legislativo. Eu estou passando de uma forma um pouco rápida, gente, mas é uma coisa meio que óbvia aqui, né? E só estou dando alguma orientação, não estou nem passando conteúdo novo. É só orientando para vocês como que vocês já devem fazer. O que que vocês devem fazer? Vocês já devem fazer a memorização. Então, a leitura desses artigos do texto constitucional que eu mencionei para vocês agora são obrigatórias, ok? E vejam, nós fizemos a leitura do artigo 21 até o artigo 24. E esse artigo 21 até o artigo 24, nós tratamos da União. Então, o que compete à União? Fiz aqui algumas leituras para vocês. E aí nós temos, na sequência, a partir do artigo 25, o que compete aos Estados. Como assim aos Estados, professor? Isso mesmo. O que compete aos Estados? Que Estados? Estados membros, que são federados, são entes federativos. A partir do artigo 25, começa a falar, então, dos entes federativos à competência de tanto. Depois, a partir do artigo 29, vai falar a respeito dos municípios e, finalizando, a partir do artigo 32, a respeito do Distrito Federal. E, na sequência, vem falando dos territórios e da intervenção, que é tema da aula de hoje ainda. Pauso aqui para dizer que nós estamos diante da pergunta 2 e de suas respectivas respostas, tá? E vocês, por um acaso, chegaram a colocar isso no caderno? Por favor, alguém já coloque aí para mim o que colocou quanto à competência do Estado. Um outro acadêmico, uma outra acadêmica, coloque aí em tela, fale, por favor, o que colocou como sendo competência do município, ou antes disso, até do Distrito Federal. E um outro acadêmico, uma outra acadêmica, falando a respeito dos municípios. Eu fico aberto a escutar o que vocês vão falar, tudo bem? Por favor. Vamos lá, gente, valendo 500 mil. Metodologia ativa KLS 2.1. Participação do acadêmico, atividade cerebral, vocês na ativa. A gente está tendo uma aula, um aspecto um pouco clássico. O professor fala, eu escuto, eu aprendi. Não, tem que ser mais do que isso. Participação de vocês na autoaprendizagem, aprendendo a aprender. Colaborem aí, pessoal. E outra coisa, se vocês não pegarem a caneta, não fizerem a anotação, um lápis que seja, vocês vão dormir me ouvindo aqui, se já não estão, né? Ei, acorda, vamos lá. Quem tá dormindo e acorda. Estou aberto a escutar. A pergunta número 3 ainda, professor? É a 2, né? Nesse caso, não é a 2? Porque eu não sei se eu fiz correta. A competência dos entes federativos. Eu coloquei... Então, qual que é essa pergunta para você? Competência dos entes federativos. Então, eu coloquei somente assim, eu não sei se está correto. Administrativa, legislativa e tributária.
Essa lei, não, mas eu falo assim, a competência dos entes federativos. Então, a gente primeiro tem que falar da competência da União, só que essa eu acabei de falar para vocês em sala de aula. Além da competência da União, nós temos que falar competência dos Estados-membros, temos que falar competência dos municípios e competência do Distrito Federal. Então, quem escreveu a respeito das competências do Estado, fale para mim, fazendo um favor. E depois disso, quem escreveu a respeito da competência dos municípios e depois disso, da competência do Distrito Federal? Alguém chegou a ver, tratar a respeito? Vixe, a minha Então eu resposta fiz errado a resposta. Ah, então, mas desculpa se eu não fui claro, mas era nesse sentido, gente. Por mais que não tenham feito, então, até agora, deu ruim. mas o importante é vocês saberem disso. Vocês vão ter que memorizar. Se vocês não memorizarem, vocês não vão acertar a questão no exame da ordem, vocês não vão acertar no concurso público e, eventualmente, vocês não vão acertar nem na minha avaliação. Porque na minha avaliação, o que eu vou chegar e fazer? Gente, eu não vou ficar aqui lendo artigo por artigo, falando o que compete à União, o que compete ao Distrito Federal, o que compete ao Estado-membro, o que compete ao município. Isso aqui é leitura da lei seca da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu fiz aqui um apanhado geral para vocês interpretarem que a competência, ora vai estar se falando ao Poder Executivo, ora vai estar falando ao Poder Legislativo, nesse apanhado geral, principalmente aqui nesse momento falando do Poder Executivo, tá? Porque vai chegar o momento certo de se falar do Poder Legislativo. Então eu estou fazendo esse apanhado geral para vocês entenderem. Mas o que eu vou chegar na avaliação e vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu abrir aqui o artigo 25. Eu vou falar que compete à União. Mas o artigo 25 não fala da União. O artigo 25 está falando que compete aos Estados federados. Não está falando que é a União, está falando aqui dos Estados-membros. Eu vou chegar no artigo 29, vou pegar uma atribuição dessa daqui e falar que compete aos Estados-membros. Não, aquilo ali vai competir aos municípios. Eu vou pegar ali o artigo 32, salvo melhor juízo, e vou falar que compete à União e, na verdade, compete ao Distrito Federal. É nesse sentido, gente. Então, a leitura vai ser muito importante e a anotação de vocês também. Vamos pegar até o próprio material para vocês terem uma noção, tá bom? Lá no material, na unidade 2.3 ainda, fala assim, competência geral da União. Está prevista no artigo 21. Competência legislativa privativa. Está listada no artigo 22. Eu não vou ficar fazendo a leitura aqui, tá, pessoal? Dos artigos novamente. Competência relativa aos poderes reservados aos estados. Está prevista no artigo 25 da Constituição. É competência para tratar de assuntos residuais e poderes específicos para a exploração do serviço de gás canalizado, a competência legislativa para criar as regiões metropolitanas, como as de São Paulo, Recife, Goiânia, e a criação, fusão e desmembramento de municípios, respeitados os períodos fixados em lei complementar federal para tanto. A lei complementar, a competência, residual do Estado, ou seja, aquela que eles podem exercer por não estarem abrangidas entre aquelas atribuídas na Constituição, compreende a matéria orçamentária, criação e extinção e fixação de cargos públicos, autorização para alienação de imóveis, etc., pessoal. Vem a competência comum material da União, dos Estados e do Distrito Federal, essa daqui prevista no artigo 23, que eu já li para vocês. Competência dos municípios, artigo 29, fixou parâmetros limitadores do poder de auto-organização dos municípios para a edição de lei orgânica. Algumas competências municipais foram elencadas no próprio artigo 29 e o artigo 30 traz competências específicas, tais como a criação, organização, supressão de distritos, observada a lei estadual, e a preservação e serviço de transporte coletivo municipal com cooperação técnica da administração financeira da União, a execução de programas de educação infantil e ensino fundamental, e as prestações de serviços de saúde, do ordenamento do solo urbano e a conservação do patrimônio histórico-cultural. Entre outras, estão implícitas, mas podem ser aqui colocadas como normas do direito constitucional, as competências de legislar sobre assuntos de interesse local. Então, gente, alguns pontos aqui vocês vão ter que acabar memorizando
por meio da leitura. Sem a leitura de vocês, não adianta eu colocar para vocês. O que eu posso falar para vocês é, até aproveitando para vocês já começarem a leitura da unidade 3 para a nossa próxima aula, para vocês já virem com algumas perguntas para fazer para mim. Quer pegar como exemplo? A pergunta 2, vocês vão responder no caderno de vocês, seguindo a sistemática do livro acadêmico e com a leitura da própria Constituição dos artigos que são citados. Façam isso. Mas só para vocês entenderem uma coisa, eu vou fazer uma pergunta agora e eu quero que vocês achem a resposta correta. Coloque aí a seguinte pergunta. Compete concorrentemente entre a União, Estados e Distrito Federal. Professor, pode repetir de novo que tá cortando o áudio. Tá cortando? Desculpa. Compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal. A União, vírgula, Estados e Distrito Federal. Legislar sobre direito processual. Compete concorrentemente à União, vírgula, aos Estados e ao Distrito Federal legislar a respeito do direito processual? Interrogação. Eu quero sua resposta. Interrogação. Procure a resposta, por favor. Professor, repete para mim. Depois do Estado e do Distrito Federal? Legislar a respeito de direito processual? Gente, e quando vocês estão falando que minha voz está cortando, como assim? Tá ruim? Tá ruim? Tá cortando toda hora? Sim, fica cortando e aí não só o meu também que deu problema, mais cedo deu problema no da Thalita também. Ficou cortando. Mas eu falo assim, mais alguém aí, gente? Fala aí. A Heloísa falou que tá cortando no dela já. Mais alguém tá cortando no de todo mundo? Tá normal, deve ser a internet dela, sim. Mais alguém aí pode se manifestar, por favor? Tá cortando no de vocês também? Só para eu ter uma noção, porque senão eu vou ter que trocar de microfone, né? Meu, Não, não tá cortando. Oi? Não entendi. O meu não estava cortando, aqui meu neto estava chorando do lado. Ah, tá. Então, beleza. Mas mesmo a Heloísa cortando essas coisas, pode ir falando para mim que eu vou repetindo sem problema nenhum. Tá, muito obrigada. Isso aí, 2 minutinhos para vocês responderem a pergunta, tá?
Professor, Pois não? olha, eu pesquisei aqui, só que meu apareceu assim, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Só que tem mais competências além dessas, tá? A partir do artigo, Orçamento, na verdade, a juntas comerciais, isso? Oi? Aí apareceu orçamento, juntas comerciais. A competência concorrente, ela veio estipulada no artigo 24 da Constituição. Isso. E aí, veja Foi o que só, de tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custas e serviços forenses, produção agrícola, florestas, proteção, responsabilidade, educação, cultura, procedimentos em matéria processual. E aí? Será? Entendeu? Se Professor, for, sua resposta ela vai acabar nesse inciso 11 tendo a resposta positiva ou negativa, pois não? é o Marcos. Fala, Marcos. Tava lendo aqui, página número 644 da Presidência da República, que ela fala Uhum. justamente sobre essa questão. Ela diz assim, ó, de plano, a despeito de pretender regulamentar o disposto no inciso 11 do artigo 24 da Constituição, o presente projeto de lei reveste-se de flagrante inconstitucionalidade. Realmente, nas disposições invocadas, a Constituição estabelece, artigo 24, compete à União, ao Estado e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 11, procedimentos em matéria processual. Entretanto, este mesmo Estatuto Maior, em seu artigo 22 do inciso 1º, claramente dispõe, artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Cabe, pois, fixar os conceitos de direito processual e de procedimento processual, de modo a distinguir a competência privativa da União da sua competência concorrente dos Estados. Direito processual, segundo informa a doutrina, é o conjunto dos princípios e normas jurídicas destinados a possibilitar a administração da justiça, enquanto que o procedimento processual é o modo qual aqueles princípios e normas devem ser aplicados. Então, acredito que é inconstitucional, né? Na verdade, a resposta é não. Não pode o Estado membro, não pode o Distrito Federal legislar sobre direito processual porque compete privativamente à União legislar a respeito. Então, não é uma competência concorrente. E veja que esse inciso aqui, ele não está falando de direito processual. A palavra que está elencada aqui é procedimentos em matéria processual. A minha pergunta foi a respeito de direito processual. E aqui está falando procedimentos, que, conforme bem colocado aqui pelo Marcos, procedimento e processo são termos diferenciados. O procedimento ele vai ter a finalidade só de qual vai ser o meio adequado para que o devido processo legal se cumpra. Mas as regras do devido processo legal não é de atribuição do Distrito Federal, não é de atribuição dos Estados-membros, é de atribuição privativa da União. Então, a gente estudar, e a gente estudar de verdade, não é apenas ouvir uma aula, não é apenas ler o livro acadêmico, embora ele tenha esclarecido de forma muito... Ele acaba trazendo um baita de um resumo bom para a gente estudar. É aquele resumo que você, na véspera do exame da ordem, você deve ficar estudando. Na véspera que eu falo, na semana anterior, etc., ao invés de ficar pegando livros, doutrinas, né? Um material já resumido, bom. E é nesse sentido, a resposta é nesse sentido, que não é competência concorrente legislar sobre direito processual. Que, na verdade, esse inciso aqui, ele está falando de procedimento, e não de processo em si. O que eu quero dizer para vocês? Pode, por um acaso, o Estado falar que vai promover a oitiva das testemunhas de defesa de forma antecipada às testemunhas de acusação? A regra é não, porque a regra do processo, seja o civil ou penal, é de justamente colocar testemunha de acusação primeiro, testemunha
de defesa depois, não vamos ficar alterando a ordem disso. Aí não pode chegar, de repente, uma lei estadual e falar, vamos alterar a ordem. Uma coisa muito interessante que aconteceu, inclusive foi lá no estado de São Paulo, salvo o melhor juízo, e é uma coisa que não é recente, aconteceu já faz mais de 10 anos, se eu não estou enganado. Sabe o que aconteceu? Eles começaram, lá no estado de São Paulo, a promover audiências por videoconferência. Então, veja, a gente está diante da pandemia do Covid-19, coronavírus, e por força normativa federal, inclusive do MEC, por força de regramentos do Estado do Mato Grosso, e inclusive diante de decreto municipal, eu, profissional, estou impedido de estar no ambiente de sala de aula. Só que a instituição Munic tem um sistema digital avançado de tal forma que é possível que essas aulas sejam realizadas eu aqui na minha própria casa por meio da internet, por meio das medidas online, digitais. Isso foi possível, então nós estamos tendo uma aula por meio digital. Vamos dizer que é uma aula por videoconferência, vamos dizer que é uma aula com coparticipação ao vivo, nós podemos dar diversas nomenclaturas, só que vejam só, imagine agora que nós estivéssemos diante de uma audiência. Então, estaria aquilo que a gente já viu muito assistindo os vídeos do julgamento do Lula e do juiz Sérgio Moro, naquela circunstância, hoje ministro da Justiça, em que a gente acompanhava por vídeo, mas o que seria? Não seria o público assistindo, seria o advogado na sua própria sala. Eu, por exemplo, eu vou passar por uma audiência de tentativa de conciliação dentro do Sejusc, no estado do Paraná, em breve, dessa forma. Eu vou colocar essa câmerazinha aqui, vou colocar esse tripé, esse pedestal ali no meu escritório, e aí vai o meu cliente ao meu lado e a cliente, a parte contrária, junto com sua advogada do outro lado, o mediador, e nós vamos participar de uma audiência por teleconferência, sabe? E esse julgamento lá no estado de São Paulo foi o seguinte, que não poderia o estado de São Paulo regulamentar que as audiências se dessem por meio de videoconferência, porque isso aí deveria ser tratado em uma norma do devido processo legal. E a defesa do Estado no Poder Judiciário de São Paulo agiu em qual sentido? Falou assim, negativo, que está acontecendo a audiência que nem o devido processo legal manda, está acontecendo, nós estamos respeitando todas as regras, primeiro tal testemunha, primeiro vamos ouvir fulano de tal, estamos respeitando todas as regras. O que nós estamos fazendo é fazer com que essa audiência, por conta da celeridade processual, por conta da economia processual, etc., se dê de forma digital. E aí não foi esse o entendimento da corte, e a corte julgou ser inconstitucional a aplicação de audiências por teleconferência. E na modernidade, eles vão, do mesmo jeito que há algum tempo atrás era proibida a prisão de alguém em segunda instância, passou a ser autorizada a prisão de alguém depois de decisão em órgão colegiado e voltou o STF a pensar de tal forma, nós estamos em uma circunstância da mesma situação. Que a gente criticou, que autorizou 40% online, e de repente vem uma pandemia, ninguém tem controle, não dá nem para respirar direito, que você corre de estar pegando um vírus, não dá nem para ter contato com as pessoas. A gente vive a tal da quarentena agora, né? Tem que ter um lado psicológico um pouco forte, ou buscar alguma coisa maior, né? Que Deus abençoe, para a gente ter essa tranquilidade, para a gente suportar esse momento que está passando, pelo meio digital. Então esse é um exemplo que eu coloco aqui para vocês, e fica a dúvida, né? Por um acaso, no seu entendimento, se um Estado falar que o procedimento de uma audiência vai se dar por meio de videoconferência, por esse meio como nós estamos tendo aqui agora, que se você, claro que você como advogado, você ficaria aqui, colocaria seu rosto na defesa, na sustentação, inclusive está tendo sustentação oral via PJE no Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso. É desse jeito aqui, ó, tete a tete, desse jeito aqui, ó. Então, você acha que isso é regra processual ou é regra de procedimento? Se eu seguir a sistemática do devido processo legal e trazer uma automação, sabe, que nem a gente está vendo aqui, uma possibilidade de, sabe, sistematizada de atuação, será que isso está ferindo o devido processo legal? Será que o processo deixar de ser físico para ser digital está ferindo o devido processo legal?
Será que eu gravar uma pessoa aqui dando depoimento serve no lugar de eu pegar um documento num papel escrito e assinado? Então, gente, tem todos esses pontos aí que a gente vai vendo na evolução, mas só para a resposta da pergunta, gente, procedimento no processo penal é algo abaixo do processo penal, não, do processual, é algo abaixo do já processo, tá? Quando eu falo processual, processo, é processual, desculpe. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse inciso 11, que fala de procedimentos em matéria processual, não é a mesma coisa que matéria processual. Matéria processual está aqui, procedimento está aqui, né? Suits, né? Para quem assistiu Suits, sabe disso daqui que eu tô falando. Ok, pessoal? Tínhamos dado mais perguntas para eu tinha passado mais perguntas para vocês ou não? Finalizamos as perguntas? Ô, professor, Pois dá a não. resposta para nós aí dessas 6 aí. O senhor falou que não, né? Mas por quê? Explica pra gente não, por que não? A gente colocar aqui. Olha, a resposta foi dada pelo Marcos. A resposta foi dada de forma muito esclarecedora pelo Marcos, que inclusive está no material. E o resumo, não preciso escrever agora, porque eu vou pedir para ele falar qual página do livro que ele encontrou isso daí. Marcos, foi na página do próprio livro acadêmico, não foi isso? Não, professor, eu pesquisei aqui no Google, eu achei Ah, no mensagem da Presidência da República. Eu tá, vou tirar uma legal. foto aqui, eu printo a tela e mando no grupo. E eu vou até pedir outro favor. Se você conseguir Sim. pegar o link, copia o link e manda o link. Tá, É, porque às vezes a pessoa vai lá e consegue acessar sabe, mandar o link ali. Eu tô aqui pelo WhatsApp, aquela conceituação de competência concorrente, eu vou até mandar no WhatsApp do grupo de vocês aqui também, para vocês pegarem o que significa, né, a competência concorrente. Aquilo que eu acabei pesquisando também na internet, fora o livro acadêmico de vocês, eu vou colocar também no WhatsApp de vocês aqui para vocês estarem interagindo, tá? Mas em resumo, Diego, o resumo é o seguinte: a competência concorrente a que se refere o artigo 24, no qual é colocado o inciso 11, dando competência para o procedimento em matéria processual, não é sinônimo da competência processual elencada na competência privativa do artigo 22. Deixa eu só confirmar que a competência privativa é do artigo 22. Porque no artigo 22, ao falar que é de competência privativa da União tratar sobre direito processual, quer dizer o quê? Que não podem os Estados-membros tratar a respeito desse assunto do direito processual, embora possa haver a delegação. Mas veja, a pergunta que eu coloquei para vocês é: compete concorrentemente tratar sobre direito processual? A resposta é não, porque essa competência é privativa, sendo certo que a competência concorrente prevista no artigo 24 é a de tratar sobre procedimentos no âmbito processual. Então, qual que seria a resposta correta? A resposta é não há competência concorrente, vírgula, mas privativa quanto legislar sobre direito processual. Não há competência concorrente, não há competência concorrente, vírgula, mas competência privativa para legislar quanto ao direito processual, vírgula, com fundamento no inciso 1, com fundamento no inciso 1 do artigo 22 da CF, com fundamento no inciso 1 do artigo 22 da CF, da Constituição Federal. E aí, a título de esclarecimento,
A regra do inciso 11 do artigo 24 não se refere a direito processual, se refere a procedimentos do âmbito processual. A título de esclarecimento, o inciso 11 do artigo 24 não se refere a direito processual, mas sim aos procedimentos do âmbito processual. Artigo qual, professor? Eu não sei qual parte que você está, porque eu citei dois artigos, o artigo 22 e o artigo 24. Artigo 22, inciso o quê? Obrigada. Tá. Mais alguma pergunta aí, gente? Colocada para vocês? Então, para finalizarmos a aula, eu vou colocar algumas perguntas para vocês já trazerem para a próxima aula, tá? Coloque aí. Existe permissão para a criação de municípios? Existe permissão constitucional para a criação de municípios? Existe permissão constitucional para a criação de municípios? Ponto. Na mesma linha. Atualmente, vírgula, existe a possibilidade, atualmente, vírgula, existe a possibilidade prática, a possibilidade prática de criação fusão, de criação, vírgula, fusão e desmembramento de município? Interrogação. Uma pergunta que eu tinha colocado para vocês aí, que vocês já souberam a resposta, foi a respeito de território, se ele é um ente federativo ou não, né? Mas dando continuidade agora, coloca aí, quanto aos territórios, É outra pergunta, professor? outra pergunta agora, outra pergunta. Quanto aos territórios, vírgula, qual a natureza jurídica, em relação aos territórios, qual a natureza jurídica vírgula, possuem autonomia política ou não, possuem autonomia política ou não, e como será a sua organização
e como será a sua organização administrativa e judiciária? Interrogação. Na mesma linha. Travou tudo aqui, professor. Depois de Travou? organização, eu repetir. Não sei ao certo. Deve ser organização administrativa e judiciária. Organização administrativa e judiciária. Interrogação na mesma linha. Podem ser transformados em estados? Podem ser transformados em estados? Interrogação. E terminamos a aula de hoje, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E nós nos veremos semana que vem. Eu vou ver, eu tenho até o dia 30 para lançar a nota de vocês. Essa semana eu já devo ter recebido o relatório e lanço, tá? Um forte abraço. Qualquer coisa, manda pergunta lá no WhatsApp, manda o áudio. Vocês têm meu número também, tá? Depois manda no PV. Tudo certo? Vou terminar a gravação aqui.